Então a gente já falou que os três são onipresentes, onipotentes e são eternos e oniscientes, ok? Outra coisa, a união das três pessoas, as três pessoas se unem em um só Deus. É o que a teologia chama de pericoreses. O que é pericoreses? As três pessoas estão uma nas outras, se interpenetrando mutuamente. Elas se entrelaçam, se interpenetram, se envolvem uma nas outras, as três pessoas, de forma a surgir apenas um Deus. É o que a teologia chama de pericorese. Não se preocupe com o termo, não. O importante é o conceito. Essa interpenetração, este vínculo dos três, que é em amor, este vínculo em amor, que forma um Deus. Ok? Vamos lá. Eu vou dar um exemplo, irmãos. Porque assim, eu tenho muita ressalva com os exemplos. Você vai ver que eu geralmente eu não costumo usar exemplo. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram, o exemplo do ovo. O ovo tem a casca, a gema e a clara. E o ovo só é ovo porque tem casca, porque tem clara, porque tem ovo, porque tem gema. Então essa é a trindade, irmão. Sabe qual é o perigo? Eu já ouvi isso. A gema é de uma substância, a clara é de uma substância e a casca é de outra substância. A gente está dizendo que existem três substâncias. Por isso que eu não gosto de usar esses exemplos, irmãos. Um homem chamado Sabélio usou o exemplo do sol. Existe o sol, os raios e o calor. Aí ele disse que Deus era o Deus Pai, era o sol, o Deus Filho era a luz, e Deus Espírito Santo era o calor. Só que o calor é o sol? Não. A luz é o sol? Não. São coisas diferentes. Então a gente está diferenciando em essência. Por isso que eu não gosto de usar esses exemplos. O único que eu vou usar aqui, só para melhorar a nossa compreensão, é o universo. O nosso universo. Perceba que a palavra universo já está falando de unidade. Porém, o universo é uma coisa só? Não. É uma coisa só? Não. Dentro do universo há diversidades. Perceba que é um universo, unidade. Mas dentro desse universo há diversidade. Lembra que eu falei da subsistência? Essência, mas sob essa essência existe três subexistências. Então há uma diversidade, há uma pluralidade em Deus, na divindade. Ok? Então eu não gosto de usar esses exemplos. Corpo, alma e espírito. Só que não são da mesma essência. Nosso corpo não é da mesma essência da alma. Não é da mesma substância. Entende? Um é material, o outro não é. Então a gente vai diferenciar a essência e vai criar três deuses. Entende? Então eu não costumo usar esses tipos de exemplos. Tá bom? Porém, irmãos, os três, há uma distinção nas três pessoas. E a gente tem que ter cuidado para não confundir. Os três são um, mas são distintos. A gente não pode dizer que o Pai é o Filho, que o Filho é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é o Pai, que o Espírito Santo é o Filho, que o Filho é o Pai. Deu para entender? É a confusão que muitas vezes as pessoas fazem. De modo que às vezes fala que o Pai morreu na cruz, né? Que é Jesus que está sobre a igreja consolando, que é Jesus que desceu sobre Pentecostes. A gente confunde as pessoas da Trindade. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Filho não é o Espírito Santo, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Pai não é o Espírito Santo. Deu para compreender? Outra coisa, as três pessoas na Trindade têm funções diferentes. É aqui que eu queria chegar. Existem funções diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Na salvação. Na salvação da humanidade, o Pai projetou a salvação. O Filho executou, porque foi ele que veio e morreu. E o Espírito Santo quem aplica no coração do homem a salvação. Convence do pecado. Deu para compreender? Olha as funções diferentes. É o que a teologia chama de economia da Trindade. Não existe questão de um ser maior do que o outro. Hierarquia, não existe. Mas existem funções diferentes. Na salvação, o Pai projetou a salvação. O Filho veio e executou, o Espírito Santo quem aplica no ser humano. Então a gente não pode dizer que o Pai que morreu na cruz, que é o Pai quem aplica a salvação, que é o Filho quem aplica. Então a gente confunde os papéis da Trindade. Deu para compreender? Então existem... O Pai projetou? O Pai projetou o plano, fez o plano da salvação.
quem enviasse é o Filho. E o Filho quem veio. Não foi o Pai quem veio. Não foi o Pai quem encarnou. Foi o Filho. Não foi o Espírito Santo que encarnou. O Espírito Santo estava sobre Jesus o guiando. Mas não foi o Espírito Santo que encarnou. Foi o Espírito Santo que gerou Jesus no ventre de Maria. Mas não foi o Espírito Santo que foi gerado no ventre de Maria. Então a gente precisa diferenciar os papéis e as funções da Trindade. Ok? Pode falar. Eu conheci um certo pastor essa semana e ele estava falando, algumas pessoas estavam perto de mim, eu ouvi. O assunto foi interessante, eu perguntei para ele, o senhor tem certeza disso? Ele falou que tem que falar para mim na Bíblia. É sobre isso? Ou não? Outra coisa? Ele falando que Jesus Cristo, que Jesus é um e Cristo é outro. Foi. Falou Jesus Cristo, Jesus é um e Cristo é outro. O que morreu na cruz não foi Cristo, foi Jesus. Ele falando, né? Eu sei. Isso aí Você entende aí, Mari? Você entende aí, ó? Não. Ô, Mari, ó, o mínimo, gente, o conhecimento que vocês têm de escritura, o conhecimento que nós temos, o mínimo de conhecimento que nós temos aqui, dá para acreditar num negócio desse? Não precisa a gente ler teólogo, sabe? Não precisa a gente passar a noite estudando. Quando a Bíblia fala Jesus Cristo, como é que separa um negócio desse? Cristo, irmãos, não é nome. Cristo significa ungido, escolhido. Quando fala Jesus Cristo, é Jesus, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, que é o mesmo Messias, né? Porque Messias é um termo hebraico e Cristo é um termo grego. Então é a mesma coisa, é o ungido, o escolhido. Então, enfim, baboseira, né? Vamos lá para a gente encerrar. Terceiro e último ponto. Heresias no início da igreja. Tão importante quanto a gente entender o conceito, é a gente entender o que a gente não deve crer. Você entende? Quando a gente entende o que a gente não deve crer, também facilita para a gente o que a gente deve crer. Eu vou falar aqui duas só, teve inúmeras, tá? Mas eu vou falar duas aqui por questão do tempo. Por que surgiu tanta heresia? Por que assim, irmãos? Oi? Quero, por favor. Assim, como é um assunto complexo, durante o início da igreja, depois que os apóstolos morreram, os cristãos, no intento de compreender esta doutrina, dentre outras, começaram a criar várias doutrinas, vários ensinos, cada um de uma forma diferente, tentando compreender isto. E aí começou a surgir o quê? Os concílios da igreja. O que é concílio? Concílio é uma assembleia, é uma reunião geral. A partir do quarto século, a igreja, depois que cessou a perseguição do Império Romano, a igreja começou a fazer concílios. Para quê? Para definir as doutrinas. Porque cada um criava uma coisa, cada um estava pregando uma coisa, uma porção de heresia. Então, os bispos da igreja resolveram, não, vamos nos juntar aqui e vamos definir aqui as doutrinas principais das Escrituras para que a gente extirpe essas heresias, para que essas heresias não contaminem a igreja. E um desses pontos tratados nesses concílios foi sobre a Trindade e sobre a divindade de Cristo. O mais atacado no início da igreja foi Cristo, irmãos. Uma hora falava que era só Deus, outra hora falava que era só homem, sabe? O mais atacado foi a pessoa do Filho. Então, a igreja se juntou para definir. E a gente bebe dessa água, dessa fonte até hoje. Essa questão de essência, subsistência, nasceu desses concílios. No primeiro concílio, chamado Concílio de Nicéia, quarto século, que surgiu. Os três são em uma mesma essência, substância, né? Deus de Deus, Jesus é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Lembra do nosso credo, da nossa declaração de fé? Lembra que eu falei que era baseado na declaração de fé dessa igreja? Então, os concílios se formavam para debater as doutrinas. Não, vamos tentar compreender aqui. Definiu, então a gente faz a declaração de fé dizendo, não, creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e creio em uma série de outras coisas. Para combater as heresias. Vamos lá, duas heresias. Primeiro, o modalismo. Como é a heresia do modalismo? Os modalistas falavam que existe apenas uma pessoa na divindade e que esta mesma pessoa se manifestava de forma diferentes em tempos diferentes. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus se manifestou como Criador, a pessoa de Deus se manifestou como Criador. No Novo Testamento, se manifestou como Redentor
E agora, na era da igreja, se manifesta como o Espírito, o Consolador. Então, é uma pessoa que, em determinado momento da história, se manifesta de uma forma criador, depois como Redentor, depois como Espírito. Mais ou menos essa questão de eu sou filho, sou pai, sou irmão. Você entende o perigo desse exemplo, dessa analogia? Eu sou uma pessoa. Para minha mulher, eu me manifesto como pai, como esposo. Para meu filho, eu me manifesto como pai. Para minha mãe, eu me manifesto como filho. Mas é uma pessoa. Não dá para a gente falar um negócio desse, irmãos. Então, a igreja condenou isso como heresia, o modalismo. Né? São 3 pessoas com funções diferentes. E aí é que confunde. Não, então, o mesmo Deus Pai é o que morreu na cruz, é o que consola a igreja. Não, ele confunde tudo. Então, foi rejeitado esse tipo aí de heresia. Segundo, o arianismo. Ário, um bispo. Aqui estou falando de século III e século IV, tá? Esse Ário, ele começou a dizer o seguinte, que Jesus era um ser criado. Apesar de Jesus ser acima de todas as outras criaturas que Deus fez, que Deus Pai fez, mas Jesus também era um ser criado. Ou seja, houve um tempo que Jesus não existia. Deus o criou de forma maioral sobre todas as outras criaturas, mas é uma criatura de Deus. Isso foi rejeitado também como heresia. De forma nenhuma a gente pode dizer isso. A gente viu aqui textos que se referem a Jesus como Deus. E o próprio Jesus usando expressões que só Deus Pai que usava no Antigo Testamento, por exemplo, o eu sou. Jesus perdoou pecados, que isso só é referente a Deus, só Deus pode perdoar pecados. Você entende? Então, a gente não pode. Jesus aceitou a adoração. Então, Ário começou a dizer que Jesus era uma criatura, a mais excelente, mas era uma criatura de Deus, ou seja, era inferior a Deus Pai. E essa doutrina sobrevive até hoje nos testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é um Deus inferior. Por que ele diz que Jesus é Deus? Porque ele diz o seguinte: todo mundo que tem poder é um Deus. Então, Jesus é Deus porque ele tem poder, mas ele é um Deus inferior a Deus Pai. E ele é um ser criado, ou seja, Jesus não é eterno. Isso é heresia das mais graves. Jesus, a gente vai ver referência a Jesus como eterno. Jesus sempre existiu. Jesus sempre foi o filho do Pai. E o Pai sempre foi o Pai do Filho. Não houve nenhum momento na eternidade que Jesus não fosse o Filho do Pai. Jesus sempre foi o Filho do Pai. O Espírito Santo sempre procedeu do Pai e do Filho. Não houve nenhum momento que o Espírito Santo não procedesse dos dois. Não houve nenhum momento que uma das pessoas da Trindade não existisse. Eles sempre existiram. Deu para compreender? Então, Ário ele foi rechaçado, foi condenado essa heresia, né? E essa doutrina chamada arianismo, que coloca Jesus como uma criatura de forma nenhuma. Jesus, ele é Deus. Verdadeiro Deus e verdadeiro Deus. Uma mesma essência. Foi isso que o concílio disse. Jesus tem a mesma essência do Pai. Porque eles queriam remendar dizendo, não, Jesus tem uma essência parecida com a do Pai. Percebe? Parece simples, né? Mas tem que ter cuidado. Não, Jesus tem uma essência parecida, próxima do Pai. A igreja falou, não, é a mesma essência do Pai. É a mesma substância do Pai. Né? E depois, mais um pouquinho para frente, eles também definiram isso a respeito do Espírito Santo. Ok? Então, foi necessário a igreja promover esses concílios para ratificar esta doutrina bíblica, para confirmar esta doutrina bíblica, para que não restasse dúvidas. E aqueles que não aceitavam eram excomungados, eram declarados hereges, e aí muitos criavam seitas e tal, mas eram tirados da comunhão da igreja, não eram considerados mais cristãos, porque não criam nessas doutrinas bíblicas fundamentais e claras. Ok? No caso, esses concílios foram inspirados pelo Senhor, né? Para chegar a essa Sim, definição, né? claro, sim. A gente vê a mão de Deus. Com certeza não foi deles mesmo para chegar. O Espírito Santo inspirou e eles viram a necessidade. Porque eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que aqui na igreja, pegando o mesmo exemplo da Trindade, Vanei começa a pregar aqui que existe só uma pessoa. Não, cada um se manifestou, a mesma pessoa se manifestou de forma diferente. Aí Núbia começa a propagar, não, são 3 deuses. Aí Gleidson vem e começa a propagar que Jesus é uma criatura. Aí forma aquele burburinho, Gleidson conquista uns, Vanei conquista outros, Núbia conquista a cabeça de outros. Pronto. O que a gente vai fazer? David, Jorge, Maricélia, obreiros, vamos juntar aqui
e vamos resolver esse negócio. Tá uma confusão, tem muita gente sendo levada. Vamos definir aqui, vamos fazer a declaração de fé. Percebe agora? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, creio em Deus Filho, creio no Deus Espírito Santo, para mostrar, ó, é isso aqui que nós cremos. Então, se você está pregando de uma forma diferente, você vai ser considerado não cristão, não membro dessa igreja. E se define para que haja esclarecimento na cabeça dos crentes. Deu para compreender? Então, estou trazendo só um exemplo para a gente entender o que aconteceu no passado. Então, foi importantíssimo. Esses concílios foram infalíveis? Claro que não. Tiveram erros. Depois que começou a se oficializar a Igreja Católica, começou a surgir algumas doutrinas que não estavam em conformidade com a Escritura. Começou a entrar adoração, veneração a santos, purgatório. É aí que entra a reforma. Deu para compreender? Lutero fala, peraí. Ó, autoridade bíblica em cima dos concílios. Peraí, o concílio falou isso aqui, mas peraí, a Bíblia não fala isso aqui. Aí é onde começou a reforma protestante. E nós estamos aqui hoje. Nós rompemos com a Igreja Católica porque eles não quiseram voltar atrás com esses ensinos que não estavam em conformidade com as Escrituras. Tá bom? E para a gente fechar, como todos os três são Deus, os três, irmãos, portanto, são dignos de honra, de glória e de adoração. Os três. Nenhum é maior do que o outro. Claro, quando Jesus se encarnou, ele se submeteu, ele se fez servo. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses. Por isso que tem gente que não entende quando Jesus fala, o Pai é maior do que eu. Aí quer colocar uma hierarquia na Trindade, na natureza divina. Não, Jesus é um ser, uma natureza inferior. Não é isso. É porque Jesus se fez servo, se submeteu, se fez escravo. É o termo grego doulos. Se fez escravo, servo de Deus. Então ele se submeteu a ser obediente e foi obediente até a morte de cruz. Depois Deus Pai o exaltou novamente a sua posição. Ele deixou a sua glória, não deixou de ser Deus, tá? Importante, Jesus não deixou de Deus quando estava na terra. Ele deixou a sua posição de glória, se fez servo para ser obediente, para morrer em nosso lugar, para receber a ira de Deus em nosso lugar, morreu e ressuscitou. Ok? Então, os três são dignos de glória, de honra e de adoração. Pode falar. Na igreja, a gente vê muitas pessoas costumam glorificar o nome de Deus e de Jesus, né? Sim. Para assim falar, glória ao Espírito Santo de Deus. Sim, tranquilo. Não ouve muito, né? Com frequência, sim. Né? O Espírito, ele é o mais colocado de canto, a gente tem que ter cuidado. Né? E aí eu vou puxar a sardinha pra gente. O pentecostalismo foi muito importante na história. Porque devido a essas heresias contra Jesus, sempre Jesus foi o mais atacado, a igreja começou a focar em Cristo. Deus Filho, Deus Filho, Deus Filho, Deus Filho, Deus Filho, Deus Filho. Até o termo Maria, Mãe de Deus, quando começou, não foi para exaltar Maria, foi para exaltar Cristo. Quando eles diziam Maria é Mãe de Deus, eles estavam querendo dizer que Jesus era Deus. Aí depois, com o tempo, esqueceram de Cristo e focaram em Maria, né? Mas é outra coisa. Como focaram apenas em Cristo, começaram a deixar de lado o Espírito Santo. E Cristo, como eles falaram de Cristo, também Deus Pai, começaram a deixar de lado. O pentecostalismo resgata isso, como o Espírito Santo capacitando a igreja, derramando dons, batizando o Espírito Santo, né? Renovando. E aí o pêndulo que estava de um lado só para Cristo, o pentecostalismo trouxe. Porém, a gente precisa dizer que houve extremismos e ainda há que coloca o pêndulo para outro. Aí foca só no Espírito Santo, no Espírito Santo, no Espírito Santo, esquece de Cristo, da sua obra. E lembre-se que o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é glorificar a Cristo. É apontar para Cristo. Então a gente, ó o pêndulo, deu para compreender? Os três são Deus, por isso que eu digo, os três são Deus, os três são, na mesma medida, dignos de honra, de glória e adoração. A gente não adora um mais do que o outro não é mais poderoso do que o outro. Os três são todo poderosos e são Deus digno de adoração e bendito eternamente. Amém. Amém? Todos estão no mesmo nível